Neemias. Neemias, capítulo 1, no versículo 2. Diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. O que eu vou estar falando nesta noite, como eu falei pela manhã, é sobre o propósito já estabelecido por Deus. Então ouça para você prestar bastante atenção e entender o que Deus quer falar com você. É o mais importante. Quando o propósito de Deus, ele já foi estabelecido, a notícia ruim, grave isso, a notícia ruim se torna um instrumento de Deus, para você passar a desejar aquilo que você não desejava. Para quê? Para que o propósito de Deus, já estabelecido, se manifeste através da sua vida. Notícia ruim é um instrumento de Deus para você desejar algo que você não desejava, mas que faz parte do propósito de Deus, que já foi estabelecido por Deus, porém não havia sido revelado para Neemias, como muitos dos propósitos de Deus na minha vida e na sua vida ainda não foram revelados. E a Bíblia me diz que a notícia não é boa, mas para você entender o contexto, eu quero só recapitular o que eu já disse aqui há uns cultos anteriores. Então preste atenção. O Senhor nosso Deus, Ele havia usado o profeta Jeremias para falar com o povo de Deus. O intuito de Deus é chamar o povo de volta para a sua presença. Deus usa Jeremias, Jeremias fala ao povo, o povo ouve, mas não quer obedecer. O Senhor nosso Deus então vai usar novamente Jeremias para falar com o povo, dizendo que Ele, o Senhor, vai levantar um servo dele, por nome de Nabucodonosor, para quê? Para punir esse povo, para castigar este povo, para disciplinar esse povo. A Bíblia diz então que Nabucodonosor vem. E quando Nabucodonosor vem, o que Nabucodonosor vai fazer é aquilo que o Senhor havia dito. E o que o Senhor havia dito? Que veria um que ia vir, ia destruir a cidade, ia destruir o templo, ia levar os utensílios do templo, e também ia levar o povo para o cativeiro. Nabucodonosor é um homem usado por Deus para punir o seu povo. Mas a palavra do Senhor me diz que da mesma forma que Deus usou a Jeremias para falar com o povo que veria um servo, por nome de Nabucodonosor, e que ia punir o povo, o Senhor também vai usar Jeremias para falar com o seu povo, sobre algo que o Senhor iria fazer com o seu povo no futuro. E não apenas no futuro, mas também no presente. Por quê? Porque Deus usou Jeremias para falar ao povo que o cativeiro seria de 70 anos. O povo então é levado para o cativeiro. E a Bíblia me diz que agora o Senhor vai ordenar Jeremias a escrever carta. E essa carta que ele vai escrever é para orientar o povo de Deus. Por quê? Porque o povo está em outro país e não sabe o que fazer.
Então o Senhor vai orientar eles a construírem casas, a plantarem jardins, a ter mulheres, a ter família. E a Bíblia diz então que ele escreve a carta, essa carta é lida para o povo, e o povo então vai começar a fazer aquilo que o Senhor ordenou na Babilônia. Porém existe o período de cativeiro, não é 11 anos, 1 ano, é 70 anos. E a Bíblia me diz que o Senhor nosso Deus agora, Ele vai levantar um rei por nome de Ciro. Ciro vai ser o rei, movido pelo Senhor, profetizado por Isaías, que ia dar ao povo a carta de alforria. Era o homem que seria usado pelo Senhor para libertar o povo do cativeiro. A Bíblia diz que Ciro então distribui essa carta. Porém a palavra do Senhor vai me dizer que nem todos voltaram para Jerusalém, para Judá. Por quê? Porque acostumaram com a Babilônia. E assim são muitos hoje. Acostumaram com o cativeiro. Acostumaram com a Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia manifesta o desejo da carne. A Babilônia é maravilhosa. A Babilônia toda hora a minha carne quer, mas o espiritual não. Então a palavra do Senhor me diz que 1/3 desse povo não volta. Fica. Mas a outra parte retorna. E quando eles retornam, eles não têm o recurso suficiente para quê? Para reconstruir a cidade. E a Bíblia me diz que mediante a essa situação, um dia, Neemias vai fazer uma pergunta a um dos seus irmãos, Anani. E a pergunta que ele vai fazer é: como está aquele povo que saiu do cativeiro, formaram uma província? Como está esse povo? Porque esse povo é o meu povo. Como que eles estão? E a Bíblia me diz que Anani vai dizer: eles estão em um sofrimento profundo, e uma humilhação. Quero eu acreditar que também estão em miséria. A Bíblia diz que quando Neemias ouve, Neemias se entristece, a alma dele se entristece. Mas Neemias vai fazer algo que às vezes nós não fazemos. Porque embora a notícia tenha gerado uma tristeza, Neemias não permitiu que essa tristeza tomasse conta do seu coração, ao ponto dele esquecer da onde vem o seu socorro. E infelizmente muitos hoje, ouvindo uma má notícia, o que eles mais fazem é só entristecerem, é só chorarem. Eles esquecem que devem entrar para o quarto, fechar a porta, colocar a situação diante de Deus, porque o meu socorro está em Deus. A notícia não é fácil, é dura, mas a reação de Neemias é extraordinária. Ele vai entrar para o quarto, ele vai fechar a porta e ele vai orar ao Senhor. Por quê, pastor? Porque o significado do nome de Neemias é confortado por Deus. Neemias sabia onde estava o seu socorro. Neemias sabia onde estava o seu conforto. Então o que ele vai fazer? Ele vai buscar aquele que pode socorrê-lo. Ele vai buscar aquele que pode ajudá-lo. Ele vai buscar onde verdadeiramente ele encontra o consolo, o conforto. Então ele entra para o quarto, ele vai orar, e na sua oração o que ele vai dizer? Senhor, lembra quando tu fez uma aliança com o meu povo? E o Senhor disse que se o meu povo se arrependesse, se humilhasse e voltasse para o Senhor ia abençoar. Então eu estou aqui dizendo para o Senhor que o meu povo pecou, meus pais pecaram, a minha parentela pecaram contra o Senhor, mas eu peço ao Senhor, me conceda a benevolência do rei, para que eu possa ajudar o meu povo. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. A notícia ruim só é um instrumento de Deus para você passar a desejar o que você não desejava, que está dentro do propósito de Deus, que não foi revelado ainda para você.
Por quê, pastor? Porque Neemias é o copeiro do rei. Neemias não está passando nenhuma dificuldade, ele come do bom e do melhor. O seu salário também é bom, a sua casa também é boa. Só que o Senhor queria tirar Neemias do comodismo. Você não entendeu, meu lindo? Essa notícia ruim não é para gerar só tristeza em você, não. É para tirar você desse comodismo e fazer você aí para o propósito que já foi estabelecido por Deus na sua vida. Porque nós às vezes reclamamos daquilo que nós temos, mas tem pessoas piores do que nós, irmãos. Às vezes nós reclamamos de uma dor de cabeça. Se eu te mostrar o vídeo que me enviaram aqui do Diego, você vai dar glória a Deus pela vida que você tem, por aquilo que você comeu hoje, com quem você estava hoje. Um jovem de 30 anos de idade, que há pouco tempo saiu do CTI, mas quando eu vi o vídeo, continua inchado, lutando para sobreviver. E às vezes nós reclamamos, porque nós fomos mandados embora, e tem gente que nem trabalho arruma, tem gente que não tem nem o que comer nessa hora. Ei, eu até faço um convite a você, como eu fiz pela manhã, vá no hospital, vai no presídio, procure um morador de rua, e veja qual é a situação da sua vida, para você parar de reclamar de pequenas coisas. Vai no hospital, você vai ver criança lá com câncer. Vai no hospital, você vai ver criança lá entubada, anciões, pessoas da nossa idade, ruim, e nós às vezes reclamamos, porque o refrigerante não é bom. Eu não vou na igreja hoje não, porque eu não tenho carro. Eu não vou fazer isso não, porque eu não tenho roupa. Você não sabe o que é ficar sem roupa, você não sabe. Você não sabe o que é ficar sem comer. E eu quero convidar você, vai num asilo, vai visitar as pessoas, para você valorizar aquilo que você tem. O que entristeceu Neemias não foi a sua condição, foi a condição do seu povo. Então Deus queria usar Neemias para reconstruir aquilo que uma desobediência destruiu. Presta bem atenção, querido. O que traz destruição sobre a minha vida e a sua vida é a nossa desobediência. Nós não queremos ouvir a voz de Deus e nem fazer aquilo que Deus nos ordena. Mas o que nós fazemos? Fingimos que ouvimos. E por que eu digo isso? Porque quando Deus estabelece um método, a maioria das pessoas querem mudar esse método que foi estabelecido por Deus. E quando eu mudo o método que foi estabelecido por Deus, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com Moisés. Moisés mudou o método que não deveria ser mudado. O Senhor disse, fala a rocha. O que ele faz? Bate na rocha. O que vai acontecer? Vai sair água, o povo vai se alegrar, mas Deus vai chamar Moisés e vai falar, Moisés, você não fez aquilo que eu te ordenei, você fez aquilo que o povo ordenou, por isso você só vai olhar a terra e não vai entrar nela. É assim, são muitos. Não fazem aquilo que o Senhor ordena. Deus não erra, é só fazer o que Ele ordena. O povo está no sofrimento, o povo está na miséria porque desobedeceu ao Senhor. Mas Deus agora está fazendo Neemias desejar algo que ele não desejava. Neemias agora nesse desejo está vendo, através de uma notícia ruim, uma oportunidade que Deus está lhe dando para tirar ele do comodismo. A notícia ruim não é para nos parar, é para nos fazer mover para o propósito que Deus estabeleceu na nossa vida. Você precisa enxergar isso. Neemias enxergou isso quando? Quando ele entrou para o quarto. Enquanto você não gastar tempo com Deus, em momento de adversidade, você não vai entender como Neemias entendeu. Se vocês não gastarem tempo com Deus, entrando para o quarto, fechando a porta e orando, em meio à adversidade e à tristeza, você não vai conseguir enxergar ou desejar algo que está já estabelecido por Deus através da sua vida e na sua vida. Enquanto vocês ficarem, vou dizer assim para doer, mendigando oração de pastor, oração de profeta, oração de pai e de mãe, vocês não terão as orientações que vocês precisam ter para executar o propósito de Deus.
Ei, Neemias estava triste, mas ele sabia que o Deus que ele servia colocava para fora essa tristeza. Por quê? Deus é amor. É aonde o Senhor está, irmão, a tristeza tem que ir embora. Você vai chorar, vai sentir. O que você não pode fazer é deixar ser dominado por essa notícia que foi ruim. Ei, ouça, em nome de Jesus. Pegue essa notícia ruim, entra para o seu quarto e pergunta: Deus, qual é o teu propósito nisso e qual é a oportunidade que o Senhor está me dando? O que o Senhor quer que eu faça? Quais são as pessoas que estão precisando do Senhor através da minha vida? Porque o que Deus estava dizendo para Neemias era isso: Neemias, você está no estado bacana, mas o seu povo está ruim. Eu quero que você saia daqui e vai fazer aquilo que eu tenho na sua vida. O meu propósito qual é? Reconstruir o que havia sido destruído. A Bíblia diz então que Neemias ora. Vamos ler, está escrito. Versículo 5. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança. Olha só, ele está lembrando: tu és fiel à aliança. Qual aliança? A aliança que o Senhor fez com Abraão, a aliança que o Senhor fez com Noé, a aliança que o Senhor fez com Moisés. Ele está dizendo: olha, tu és fiel à aliança, e o nosso povo quebrou a aliança com o Senhor, quando eles deixaram de adorar o único Deus verdadeiro, para seguir outros deuses. Ele está lembrando. Por que ele está lembrando? Porque ele sabe que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, arrepender, converter, orar ao Senhor, Ele ouvirá do céu, vai perdoar os pecados e vai sarar a terra. Ele sabe. Olha só o que ele diz: dos céus, grande e temível, fiel à aliança e misericordioso, olha só, com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos, ó Senhor, estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite. Olha só, ele recebe a notícia, e dia e noite, ele está onde? Ele não está indo para a casa do amigo, não, ele está no quarto, com a porta fechada, orando àquele que pode socorrê-lo. Ele não está mexendo com a internet, mandando por todos os amigos e amigas. Não. Ele está no quarto, falando com aquele que pode socorrê-lo. Eu acho que o grande erro hoje da igreja tem sido esse. Está trocando o Senhor pelos amigos. Está trocando o Senhor pelos amigos. Os amigos só poderão te ajudar se o Senhor permitir. Mas se você orar ao Senhor, Ele que é o Criador, Ele te ouvindo, Ele diretamente te ajuda. Olha só, vamos ler. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso, olha só, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Ele reconhece que pecou. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos, às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Para estabelecer o meu nome.
Quando Neemias faz essa oração, o povo não está no cativeiro, já foi liberto, é pós-exílio, já havia recebido carta. Mas eu quero chamar sua atenção para algo, para provar para você que o propósito de Deus já estava estabelecido, e que a notícia ruim só foi um instrumento de Deus para mover Neemias a fazer aquilo que estava dentro do propósito de Deus, que ainda não havia sido revelado para ele. Jeremias capítulo 29, 11, olha o que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Em Jeremias 30, 10 ele vai dizer: por isso não tema, Jacó, meu servo, não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor, eu os salvarei de um lugar distante, e os seus descendentes da terra do exílio. Ei, quando Jeremias está dizendo isso, o povo está há 11 anos no cativeiro. Deus está dizendo para Jeremias qual é o propósito de Deus, a vontade de Deus para com o seu povo. Embora naquele momento o povo estava sendo castigado, embora essa notícia para você gerou uma tristeza, o objetivo de Deus não é que essa tristeza permaneça, é que você passe a enxergar o que você não enxergava. Passa a ver aquilo que você não via, passa a desejar aquilo que você nunca desejou, mas que está dentro do propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? Reconstruir, restaurar, levantar, erguer. Porque quando Deus chama Jeremias, Ele chama para quê? Para plantar, para edificar, mas também para destruir e arrancar. Então Deus está cumprindo com os seus propósitos. E Deus então levanta Neemias, para quê? Para dar prosseguimento ao propósito do Senhor, que Ele estabeleceu sobre o seu povo. E você ainda fica só reclamando da notícia ruim que você teve. Então eu vou contar uma experiência minha, já que eu que estou pregando. Após eu receber Jesus como Salvador, passou acho que 2 anos, se eu não estou aqui errando o tempo, e eu fui numa igreja, no Laguna, não dia de culto, fora o culto da nossa igreja, fui convidado, aí eu fui, uma igreja ali no Laguna, perto da Praça do Divino, hoje ela nem existe mais, e fui no culto, sentei lá, né, e terminando o culto, levantou uma irmã, uma jovem, e eu indo embora, ela foi até a porta e disse assim: assim diz o Senhor, eu tenho uma cura para fazer na sua casa, mas uma coisa eu lhe peço, se você parar, eu paro com o trabalho sobre a sua família. Saí dali, comentei com a pastora, falei: ô esposa, essa cura aí, eu estou achando que Deus vai levar o meu pai. Durante a semana eu tenho um sonho, e nesse sonho, o carro que estava meu pai, estava a minha irmã primogênita, e a minha irmã caçula, bateu num barranco, e batendo no barranco, o barranco cai por cima do carro, e lá eu vejo que alguns deles morreram, mas que um leão saiu de lá de dentro. Eu disse: eu estou achando que o pai vai morrer mesmo. Passou 15 dias depois desse sonho, eu saio do culto, da onde eu congregava, fazendo curso teológico, cheguei em casa 10 horas da noite, pós-culto,
Quando é 11 horas da noite, a campainha toca. Tindom. Pastora Edneia, com 30 dias de gravidez, acabou de ganhar a Karen. É a minha irmã, no interfone. Ô Luizinho, desce aí. Eu ter uma notícia para dar a você, você pode descer? Levantei, já falei, esposa, uma hora dessa, a Ana Paula, querendo conversar comigo, alguma coisa aconteceu. Que a gente sabe, você sente. Na hora que eu desço a escada, hoje na minha casa não tem mais essa escada, foi tirada, mas antigamente tinha a escada, porque a minha sala era o escritório do meu pai. Eu desço a escada, a Ana Paula e o Juliano, que é o esposo dela, estão na porta. A Ana Paula fala assim, olha, a notícia não é boa. Falei, o que foi? A Vanessa. O que tem a Vanessa? A Vanessa, ela saiu com o namorado, infelizmente sofreu um acidente, o cinto de segurança arrancou todo, ela foi jogada para fora e veio a falecer, morreu na hora. Vanessa tinha 21 anos de idade. Minha mãe estava dormindo, fomos abrir a porta, a Ana Paula, temos que falar para a mãe, olha só, irmãos. Ô mãe, minha mãe lá roncando. Mãe, a minha mãe acordou. A Ana Paula, ô mãe, não tem uma notícia boa para a senhora não. A ela, é com a Vanessa, né? Eu falei para ela, olha só a reação da minha mãe. Eu falei para ela para parar com essas andanças, mas não houve. Ô mãe, ela sofreu um acidente e ela veio a falecer. Eu avisei para ela. Falei para ela, a notícia foi ruim, irmãos. Como alguns aqui já receberam, né? Como nós temos aqui o nosso irmão Abraão, quando ele perdeu o seu filho. A notícia é ruim, mas o que Deus havia dito, eu vou curar a sua família. Irmãos, se eu chorar é por lembrança. É sentimento aqui, não é Deus me usando não. Ouça. Eu nunca havia acariciado a minha irmã. Eu nunca havia dado um abraço na minha irmã. Eu nunca havia dado um beijo na minha irmã. Porque era um costume da família ser seco. Não dizer eu te amo. Não abraçar. Não era um costume. Sabe quando eu fui abraçá-la? No caixão. Sabe quando eu fui beijá-la? No caixão. Mas Deus havia dito que estava fazendo uma cura. A partir desse dia, meu irmão, eu vejo meu pai, eu falo, eu amo o Senhor, pai. Eu dou beijo no meu pai de 82 anos de idade, eu amo o Senhor, viu, pai? Minha mãe com 72 anos de idade, hoje eu beijo, abraço a minha mãe, abraço as minhas irmãs, hoje elas estiveram lá em casa para ver a Karen, minha filha. A Karen hoje diz toda hora, e eu para ela, pai te ama. Te amo, pai. Saiu agora, mas a pastora, ela mandou um beijo para mim. Te amo, pai. Também te amo, filha. Foi uma cura que Deus fez. Mas eu consegui enxergar o propósito de Deus na minha vida. E na vida da minha família. Porque o Senhor havia dito, olha, se você parar, eu não faço a obra que tenho para fazer na sua família. Meu irmão, você tem noção o que é você ter um pai estudado, advogado, juiz de direito, aonde ele falava que Jesus era Tiradentes, e que hoje vai numa igreja, e que hoje reconhece Jesus como o único Senhor da sua vida? Você tem noção do que é sair de uma família de macumbeiro, pai de santo, mãe de santo, e hoje você ser um instrumento de Deus para orar por essas pessoas? Mas foi através de uma notícia ruim que Deus quis me tirar do comodismo para me fazer um instrumento dEle, para a glória dEle. Imagine se eu ficasse alimentando, como eu tenho pessoas aqui que alimentam até hoje a perda do pai, a perda da mãe, a perda do irmão. Não! Só foi um instrumento de Deus, para Deus fazer com que você dê frutos
para o Senhor. Você entra lá na minha casa, o Hugo é meu sobrinho, na casa da minha mãe está lá a foto da Vanessa. Não volta mais. Mas sabe o que Deus fez? 15 dias antes dela morrer, ela encontra com a primogênita, conversa com a minha primogênita Carla, que foi para a igreja primeiro do que eu. O que ela faz? Arrepende de tudo o que fez. Uma desavença que houve lá na família, ela vai no escritório do meu pai, pede ao meu pai perdão, e na outra semana ela morre. Segundo a minha primogênita, ela diz que naquela semana a Karen recebeu Jesus. Karen não, a Vanessa recebeu Jesus como único Senhor e Salvador da vida dela. Mas no domingo ela morreu. Foi uma notícia ruim, irmãos, mas foi uma notícia que Deus me fez enxergar o que eu não enxergava. O que eu não enxergava? O afeto, o carinho, o amor. Dizer para a mãe que ama, dizer para o pai que ama, dizer para a mãe e para o pai: muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor deixou de comer por mim. O Senhor pegava ônibus para formar a sua faculdade. Eu fui saber que o meu pai ficou sem trabalhar 1 ano, agora depois de velho. Ele nunca demonstrou que ficou sem um trabalho. Embora ele fosse advogado, porque meu pai foi advogado de um deputado federal por 25 anos. E houve uma divergência, minha mãe falou, e meu pai ficou 1 ano sem advogar para esse deputado. Só agora, depois de velho. Sabe o que meu pai fazia? Ele tinha um escritório em casa, pegava uns cadernos, umas pastas, a gente menino não entendia, ficava o dia inteiro nesse escritório para mostrar para a gente que estava trabalhando e não estava nada, era desempregado. São coisas que os pais precisam ouvir de nós filhos, porque se nós temos o que temos hoje, foi porque o pai e a mãe sofreu por nós, trabalhou, noite fria, calor, chuva ou não, foi através de uma notícia ruim, que Deus mudou o ambiente da minha casa, da minha família, viu? E a Bíblia diz, obrigado Zito, que Neemias sentiu, ele entrou para o quarto e disse: Senhor, me conceda essa benevolência. Ele queria dizer assim: quando eu me apresentar ao rei, faça o rei ver a tristeza que está em mim. Faça o rei ver, e vendo ele, use ele para dar condições a mim, para ir à minha família. A Bíblia diz que ele vai, é copeiro. Copeiro é aquele que bebe antes do rei beber, porque se tiver envenenado, o copeiro morre e o rei não morre. Olha só, ele bebe, e está tudo bacana, ele agora vai servir o rei. E quando ele vai servir o rei dá uma olhada para Neemias e fala: o que está acontecendo? De todos esses anos que você me serviu, eu nunca te vi assim. Você não está com uma tristeza pequena, ela é grande, afetou a sua alma. Aí a Bíblia diz que Neemias vai contar para ele o que aconteceu. Ele vai dizer: ó rei, eu perguntei a Anani, um dos meus irmãos, como estava o meu povo, esse povo que foi liberto, mas que não mora comigo. E ele falou que o povo está em sofrimento e humilhação. E se eu agradar do Senhor, eu peço ao Senhor, ó rei, me permite ir lá, e não somente lá, me concede cartas, para que eu tenha recursos, para tirar o povo daquela miséria, daquela humilhação. A Bíblia diz que o rei ouve, e ouvindo o rei, a pergunta do rei é só essa: quantos dias você irá ficar lá? Quantos dias você irá ficar lá? Ou seja, o rei está dizendo: pode ir, eu só quero saber quando que você vai voltar. Pode ir, e além de você ir, eu vou montar guardas para você. Além de guardas, eu vou dar carta para você conseguir todos os materiais que você precisar para reconstruir o muro e a cidade, o templo. Ei, pode me pedir que eu vou dar. A Bíblia diz então que ele tem as cartas e agora ele está retornando.
segundo aquilo que Deus havia dito para Jeremias. Tem coisas que Deus não revela de imediato, é no decorrer da nossa caminhada. E o instrumento que Ele usa nem sempre vai ser aquele que você está esperando. É através de uma notícia boa ou ruim que pode manifestar o propósito de Deus através da sua vida. Olha só, irmãos, ele vai e volta. E se você ler Neemias todo, você vai ver o que Deus fez através da vida de Neemias, quando ele então vai reconstruir os muros da cidade. Olha a alegria daquele homem. Por que alegria? Porque o choro dura uma noite, irmão. E a alegria vem pela manhã. E a palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele é a estrela da manhã. Amém? Então quando você receber uma notícia ruim, embora cause dor, tristeza, choro, não permita dominar o seu coração. Entra para o quarto, ora, pergunta o Senhor, fala com Ele, reconheça os seus erros, porque a notícia ruim vem por consequências de atitude, seja ela minha ou de alguém da minha casa. Ele fez isso, e a resposta veio, quando ele se apresentou ao rei. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabe. Paulo vai dizer, olha, não pare de orar, ore sem cessar. É só clamar. Clama que Ele responderá. Vocês entenderam a mensagem? Entenderam mesmo? Vai causar dor. Você vai chorar. Mas o que não pode é dominar o seu coração. Foi uma oportunidade que Neemias viu através de uma notícia ruim. Irmãos, outro exemplo aqui, eu encerro. A mensagem hoje é curta, mas é a palavra. Nós temos o projeto da escola. E eu tenho dito aqui que a viabilidade para nós termos o direito de construir a escola, porque necessita de uma aprovação da Transcom, para ver o impacto que causa o trânsito aqui. Essa viabilidade não estava sendo... não estava sendo deferida, estava sendo indeferida. E os argumentos eram meio que complicado, porque quando você vai construir algo, se você não tem um costume, você tem que fazer essa documentação na prefeitura para ver se pode ou não construir. Vou dar um exemplo. Qualquer vizinho aqui pode falar da igreja o que quiser, mas aqui pode sim ser construída uma igreja. Aqui pode ser construído. O que não pode aqui ser construído? Aqui no Cândida, dependendo da rua, depende da rua, apartamentos de mais de 3 andares, ou seja, acima de 9 metros, não pode. Não pode. Dependendo da rua. Agora já no Cabral, pode fazer lá, né? Vou falar que não tem limite, porque tem 6, 7, 8, 9, 10, aqui não. Então nós fizemos tudo isso. E o que constava lá no documento? Não é notícia boa, notícia ruim e confusa. Não há viabilidade porque não tem nada construído. Espera aí. Eu preciso da viabilidade para ser construído algo, consta na prefeitura que não tem nada construído. Claro que não tem. Eu vou construir. Amém. Fizemos outra, aí nós usamos todos os lotes e dava lá, indeferido. Indeferido por falta de construção. Mas aí Deus é bom. A notícia é ruim. Aí a nossa advogada, amiga, junto com sua esposa aqui, Cristiana, Janine, tem uma amiga que trabalha com ela, que chama Ana Paula, que hoje vem aqui na igreja. Eu não vou dizer que é membro, porque não veio aqui no altar, mas para mim já é. Aí ela veio aqui na igreja, conheci a Ana Paula. A notícia foi ruim, mas eu conheci a Ana Paula através da família do Cris, da Janine.
ela é uma engenheira que ela lida com licitações de posto de gasolina. Ela entende tudo sobre viabilidade de trânsito. A Ana Paula vem. E junto com a Ana Paula vem a arquiteta, vem a engenheira que vai construir a igreja. Estamos na reunião. O que aconteceu? A Ana Paula entra para o propósito de Deus, que é a escola, conhece a arquiteta, o engenheiro, agora ela faz parte do grupo da escola, e a partir do momento que ela entrou, começou então a nós a procurarmos um meio de solucionar isso. Através de uma notícia ruim. Quando foi agora sexta-feira, aquilo que era indeferido foi deferido. E essa notícia ruim eu não recebi só uma vez. Nós temos 5 lotes. Foram 4 vezes, porque a igreja está construída. 4 vezes. Indeferido. 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 E um lote aqui que é o 25. Ele é indeferido por não ter construção e por o endereço estar errado. E eu achava que modificar um endereço é fácil, não é não. Tem gente cobrando R$1.200, engenheiro, arquiteto, porque tem que ter assinatura. Olha só, irmãos. Quantas notícias ruins. Mas o que Deus queria? Mover a Ana Paula para o propósito que Ele estabeleceu através da vida dela, com o profissionalismo que ela tem. Se eu desesperasse, se eu ficasse chorando, vou desistir, não vou fazer mais nada não, é melhor fazer gambiarra, eu vou levantar ali de qualquer jeito, faço uma casa e depois eu entro. Não, Deus não gosta disso. Deus não gosta disso, irmãos. As coisas lícitas parecem ser demoradas, porque o povo acostumou com coisa ilícita. Não, as coisas lícitas é dentro do tempo de Deus, na hora de Deus, na vontade de Deus, e glorifica a Deus. O ilícito ali é só momentâneo, depois vem a consequência. Mas o que é lícito não, meu irmão, é duradouro, é eterno, irmãos. Aí agora, vamos então, em nome de Jesus, entrar com o processo para ver a viabilidade do trânsito, qual o impacto que vai causar, uma vez que aqui vai ter escola. Eu fico até imaginando, escola, UBS, ponte, e agora a MRV construindo ali, que já limpou. Eu falo que é MRV porque eles estavam aqui na rua, fazendo a topografia e o estudo, com som, com um aparelho que mede som, para ver o impacto que vai causar a construção na região. Da escola SEMEI, até na pontezinha lá na frente, que sai perto do BH, tudo é MRV. Eu vi o mapa, com o croquis, tipo uma marquetezinha, uma planta, e o cara mostrou para mim, essa área aqui, sabe quantos mil metros é aqui? 17 mil metros de área. Eu sei porque nós fizemos uma consulta para nós conseguirmos aqui um estacionamento. Aonde é a UBS ali é um projeto da Igreja Batista Tempo de Deus, que infelizmente essa prefeita pegou lá, alguém lá pegou, soube daquilo que nós fizemos, que ali podia construir, colocou o UBS ali, e a igreja nossa ficou sem a obra social. Serviu de lição para mim, principalmente, e para o pastor Zito. Infelizmente, mudou o governo, pegaram o nosso projeto, aqui pode, ali não pode, porque ali tem mina d'água, ali é mata, não pode, é PPS, não pode fazer nada, mas aqui pode, eles já mapearam, eles já descobriram. Por quê? Vieram aqui, geólogo, pessoal da administração da prefeitura, há 3 anos atrás, fizeram junto conosco, e agora ali, a prefeita veio, eu e o pastor Zito demos com mamão com açúcar, ela está lá agora só comendo mamão, e eu e o Zito só olhando. Para o povo aqui, né? Pior seria se fosse outras coisas, mas glória a Deus, amém. Segundo o pastor Zito, agora nós vamos lutar por essa frente aqui, ele que se vira aí.
Vai nos políticos, se vira. Estou cansado de político, mano. Se vira, os então. Nós queremos fazer o estacionamento aqui na frente dessa igreja. Deus vai mover isso aí. Então, através de uma notícia ruim, o que Deus fez? Mexeu alguém para dentro do propósito. Agora preste atenção, ele recebe a notícia ruim, ele agora tem a notícia boa, ou seja, o rei vai abençoar, e o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que deslocar da onde ele está para ir para outro. Ele tem que sair do lugar onde ele está para ir para outro. Por quê? Porque a porta foi. Coloca a porta aqui para mim, Gabriel. Essa porta não cura, não faz nada, se bobear te machuca, se você não souber passar por ela. Não cura, não sara, faz nada, essa porta não faz nada. Eu só quero aqui fazer um ato profético com você, para você entender que essa notícia ruim só foi um instrumento de Deus para tirar você do seu comodismo, do lugar onde você está acostumadinho, para ir para o lugar do propósito de Deus. Então, quando você passar aqui nessa porta, que não cura, não liberta, não faz nada, é só um ato profético, quando você passar, só se liga no propósito que Deus estabeleceu na sua vida. O povo de manhã passou, demorou uns 15 minutos, tinha gente aqui, viu? Glória a Deus, de manhã. Agora vai ser você, porque Neemias, ele sai da onde ele está. Por quê? E eu vou fazer hoje a noite diferente, porque a porta foi aberta. Uma notícia ruim pode ser uma porta aberta para você, sabia? Uma notícia ruim é uma porta aberta para nós. E uma porta fechada para nós não é derrota, é vitória, porque é o cuidado de Deus na nossa vida. Então, de manhã eu vim pelo lado de cá, à noite eu vou vir pelo lado de cá. Vocês vão sair daqui, não precisa fazer reza, ajoelhar, pular, não, irmão. Aqui, ó, aqui, ó.